Bom dia, bom dia, bom dia. Então, eu vou... Tá gravando, professor? Tô gravando. Estou sem olheiras hoje. Bora lá. Então, hoje a gente está começando na semana que vem a reta final do semestre. Então, a partir da semana que vem nós vamos ter os últimos 25% do semestre. Então agora é salve-se quem puder, tá? Para todo mundo, tá? Então vai ficar apertado para todo mundo. Então, quando eu lhe cobrar das atividades e você disser, eu estou muito ocupado com os outros projetos, pois é, a gente sabe isso desde o começo. Por isso que a gente está passando a atividade desde o começo. Semana passada deu uma folguinha em PO, né? Porque eu acabei ficando em casa cuidando das crianças e levando para o médico. Espero que vocês tenham utilizado bem para as outras coisas, tá? E aí a gente... Não, foi só na conta mesmo. Tá. Então eu vou fazer hoje a prova com vocês. E aí é aquele momento que você que tentou fazer e não conseguiu, identifica aquilo que você não sabe e grita: como é que é isso mesmo? Tá certo? Então, eu vou ler o projeto, para você que nem o projeto teve coragem de ler. Oi. Tá, eu vou utilizar uma ferramenta para a gente fazer esse processo de negociar e ver as atividades, porque eu estou com muita dificuldade de tempo para atender de pessoa por pessoa. Mas eu explico isso quando todo mundo... Acho que todo mundo já chegou. Tem uma ferramentazinha que é tipo uma ferramenta de gestão e de algo, que é o Slack, tá certo? Tá. Vocês conhecem por onde? Ótimo. Por quê? Por que vocês querem? É porque assim, olha qual a dificuldade. Não tem como eu fazer por WhatsApp com vocês. Vai ficar meu WhatsApp já é uma zona e eu estou tentando fugir o máximo que puder. Por e-mail vai ficar também difícil de gerenciar, porque você manda outro e-mail, aí sai da thread e já fica uma bodega. A outra opção seria o quê? Eu ficar abrindo issues lá no GitHub, eu vou ficar abrindo um monte de issues no GitHub e você vai ter que aprender a usar o GitHub para ficar respondendo as issues. Então é mais fácil você só entrar no Slack e a gente ter uma única linha de chat e você poder colocar lá as atividades que você foi fazendo e eu for lhe dando suas pontuações e lhe dando feedback por lá. Muito mais simples, um canal só. E para mim é mais simples, entendeu? Para mim é mais simples que você tem um ponto só de entrada. E eu posso olhar a sua atividade, olha, isso aqui não ficou legal, você não poderia refazer, e aí fica um canal mais, pelo menos para mim é muito mais fluido, porque não são só vocês que têm trabalho, são 3 turmas e todas são no mesmo modelo. Então fica um nível de inviabilidade muito grande fazer por e-mail ou por WhatsApp. Não. Eu pego o repositório de vocês, começo a ler e começo a dar o feedback. O trabalho ficou legal, não sei o que. Esse daqui eu não tenho condição de dar a nota toda porque está com dificuldade. Esse daqui eu não entendi. O que é que você quer fazer? O que é que você tentou fazer? E como é que envia por lá? Não, você não envia o projeto. O Slack é só para eu falar para vocês. É só para eu estou batendo. Não, o GitHub continua normal, muda nada. Você continua postando lá, eu vou continuar lendo feedback pelo GitHub, mas fica muito ruim o processo de dar nota e não dar um retorno. Até mesmo esse negócio de professor, eu fiz a prova, mas eu estou subindo a prova para o Git de novo. Será que dava para melhorar a minha nota? Eu disse, tudo bem. E todo esse processo, se ficar concentrado num ponto só, é muito mais fácil. Pelo menos para mim, fazer essa gestão. Ok? Então, eu mando o link já, é o FCQX, é o mesmo que eu uso para tudo. Tá? Então vamos fazer a prova, depois eu mostro para vocês como é que vocês vão utilizar. Vocês já utilizam, então é mais fácil. Mas se bem, vocês não instalaram no celular, não? O Slack. Vocês usam como em HC? A gente não usa, na verdade. Tá. Então, o que é? A gente só usa, a única coisa que a gente usa é o Hangouts, né? Que é com a Tânia.
Mas assim, Isso aí pra é ela. porque a professora disse que para entrar em contato com ela sem precisar era pelo Slack. Ah, meu povo, ó, quando vocês forem para qualquer empresa, vocês não vão usar o WhatsApp, não. Vocês vão usar o Slack, muito provavelmente. Porque ele é o que existe de mais avançado em ferramentas integradas. Por exemplo, dentro do Slack, se a gente tivesse um canal, toda vez que eu atualizasse o repositório, vocês iam receber a notificaçãozinha. Repositório atualizado. Ou toda vez que vocês fizessem, quando eu atualizasse um documento, sei lá, no Google Drive que a gente tem, o documento foi atualizado. Então, é só instalar no celular, ou então no notebook, no Windows, no Linux, porque ficar usando a versão web não rola. Não rola. Quando você instala no celular, ele vira um WhatsApp da vida, né? Então, vamos entender aqui qual é o nosso problema, e aí vocês me mostram como foi que vocês pensaram, quais foram as dificuldades que vocês tiveram, e a gente resolve isso daqui, porque a gente vai ter que avançar bastante no mês que vem. Então, vamos lá. O objetivo dessa atividade é implementar uma agência bancária simplificada. Deve ser capaz de cadastrar clientes. Cada cliente inicia com uma conta poupança e uma conta corrente. Contas correntes têm taxa de administração e contas poupanças rendem juros. Tudo bem. Funcionalidades. Cadastrar um cliente com ID único. Quando o cliente é cadastrado no sistema, automaticamente é aberta uma conta corrente e uma conta poupança para ele. Tudo bem. Mensalmente, contas correntes vão receber uma tarifa de R$20, podendo inclusive ficar negativas, e contas poupanças vão aumentar seu valor de 1%. Sua agência deve ter uma lista de clientes e uma lista de contas. Lembra, o conceito lista aqui, isso é importante de frisar, não necessariamente é um array list. List é uma coleção. Tudo bem. É a mesma coisa dizer, sua agência conterá vários clientes e várias contas. Ou seja, pode ser um array list, pode ser um vector, pode ser um mapa, pode ser qualquer coisa que represente uma coleção de entidades. A lista pode ser linear, ou seja, utilizando o array list que a gente já utilizava usando mapas. O cliente só tem duas contas, começa com duas contas, mas já imaginando que no futuro ele poderá ter vários. O que é que isso daqui significa? Que o cliente tem o quê? O que é que essa linha aqui significa? Ele tem duas classes. Ele inicia com duas contas, mas ele pode fazer. Tudo bem, como é que o cliente vai guardar essas contas? Ele vai ter uma entrada para a conta corrente e uma entrada para a conta poupança? Não, ele vai ter uma. Se ele pode ter várias contas, o que é que ele vai ter? Uma lista de contas. Uma lista de contas. Porque as contas devem ser tratadas utilizando polimorfismo. Então, ficou muito confuso, meio confuso, ou é mesmo falta de prática com polimorfismo? É porque polimorfismo é difícil mesmo? Como foi que ficou o projeto? Na hora que vocês leram, qual foi Tudo bem, terminaram de ler. O que é que vocês fizeram depois que vocês terminaram de ler? Qual foi o próximo passo? Chorei. E depois de chorar? Aí vai ver a apostila, assistir os vídeos, pesquisar. Já vem e trouxe isso. Tudo bem, qual foi o modelo que vocês inventaram? Na apostila tem. Na apostila tem? Tem parecido, né? Na apostila tem para criar uma conta. Eu me basei no agiota. Eu tinha feito uma E naquele site Aham. não completa. E eu acabei de perceber que eu Funcionário é parecido. não coloquei cadastrar cliente. Eu coloquei para criar uma conta. Tá. Então, Acabei trocando. vou usar uma ferramentazinha aqui, que é a ferramenta de desenho, que eles chamam de UML. Me perguntaram a ver se a gente ia utilizar o UML. O UML é muito simples. É só uma representação visual daquilo que a gente já está fazendo em código o tempo todo. Então, vocês estão usando o projeto? É porque a gente vai estar fazendo uma plataforma, o professor pediu para a gente separar em classes, para que classe serve o quê, aí a gente fez uma coisa para dizer o que é fluxo, Tá. o que é Então, existem várias ferramentas para poder fazer desenho UML. Então, não viaja na maionese não, volta para cá.
Depois eu vou pedir para vocês fazerem alguns desenhos também. Ah, professor, a gente adora desenhar, ótimo. Então, volta para cá. Então, existem várias ferramentas. Essa daqui é a mais simplificada que existe. Tem tanto a versão web dela, que é o MLET. O MLET. É a mesma que o Regis usa, foi o Regis que me deu a dica. Existem outras ferramentas mais complexas, mais profissionais, como o Asta. Tem muitas, tá certo? A vantagem dele é que ele é muito, muito, muito simples, ele é inclusive fácil de copiar, é fácil de editar, é multiplataforma e tal. Então o MLET tem online. Então bora lá. Para eu criar uma classe, a gente vem aqui nesse lado da direita e pega o elemento, a entidade que a gente quer. Tá vendo? Ó? Então eu vou pegar ele e arrastar para cá. Eu edito esse elemento escrevendo bem aqui. Ele é muito simples, ó. Então, 2 tracinhos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não consigo aumentar. 2 tracinhos fazem uma linha. Se eu tirar os 2 tracinhos, olha o que acontece lá em cima. Some a linha. Tá certo? Tem algumas coisas bem simples. Por exemplo, se eu quiser colocar um fundo de uma cor, eu coloco um BG espaço o nome da cor. Então, se eu quiser colocar um fundo aqui, eu boto BG Yellow. Pronto, ficou amarelinho. No ML, esses caracteres que tem antes do nome das classes e variáveis, eles representam um tipo de acesso. Então, o menos significa que ele é privado, o mais significa que ele é público e o hashtag protegido. Então, o menos privado, mais público, hashtag protegido. Simples de decorar, né? A ordem é, primeiro, o nome da classe e atribuições ou atribuições. Por exemplo, se ela é uma interface, você define aqui. Se ela é abstrata, você define aqui o nome da classe. Depois, os atributos da classe. Depois, as funções ou os métodos da classe. E, por último, responsabilidades que a gente... seria a descrição de o que é que ela faz, né? Não necessariamente os métodos, mas o que é que ela resolve. Então vamos imaginar que a nossa primeira classe do nosso problema. Qual é a primeira classe que vocês conseguem identificar aqui? Quais são as classes que vocês conseguem identificar daqui? Banco, cliente. Você tem o banco, você tem o cliente, o que mais? Conta corrente, conta poupança. Pronto. Então, você copia com Ctrl+C, Ctrl+V. Bem simplesinho. Ctrl+V. Vamos um de cada vez, tá? Para editar, você edita aqui embaixo. É bem pequenininho, né? Mas a classe cliente, ela é concreta? Eu fiz. Sim. Então, cliente. Se quiser colocar negrito, é só colocar o asterisco antes e o asterisco depois. Pronto, está aqui a classe cliente. Hã? Tipo WhatsApp. É tipo WhatsApp, tipo Markdown, né? O que é que o cliente tem como atributo que vocês identificaram lá no projeto? ID. Um ID. E o HD. O ID que é do tipo String. tipo string. O que mais que o cliente tem? Tem contas, tudo bem? Contas. Então, uma forma de dizer em UML que ele tem contas, sem ter que dizer se é o que é esse contas, é um colchetezinho. Contas, daí tem contas. Tem uma variável com o nome contas, que representa uma coleção de contas. Não interessa como você vai implementar essa coleção. Se vai ser um array list, se vai ser um linked list, se vai ser um map, ele tem contas. Tudo bem? Quais são os métodos que o nosso cliente possui? Os métodos. E aí? O cliente se cadastra ou é o banco que cadastra o cliente? O banco que cadastra o cliente. É o cliente que faz o saque da conta? O banco também saque da conta. Ou então na própria conta, como a gente já fez uma vez, não foi?
A conta é responsável por devolver o dinheiro ou fazer a manipulação dentro da conta. Então, uma coisa que a gente poderia colocar, mas normalmente não coloca, são os construtores e os gets e os sets. Então, o que é que você precisa para construir um cliente? O construtor do cliente? Só lá de. Um cliente ele já começa com as duas contas ou não? Sim. Então você poderia. Então vamos colocar. Tudo bem. Será que o cliente precisa de um método adicionar conta? Mas se não adicionar as contas, não. Tudo bem, mas são adicionadas onde? Elas são guardadas onde? Também no cliente? Também no cliente. A conta, o banco conhece as contas que ele possui. O cliente conhece as contas que ele possui? Sim, faz sentido que o cliente conheça as contas que ele possui. Então, se ele guarda as contas que ele possui, ele deveria poder receber contas, mostrar as contas que ele possui, adicionar conta, recebe uma conta, get contas, que retorna as contas que ele possui. Aí você poderia botar um get ID, mas é trivial, porque você entende que se ele tem um ID, pode ser obtido. Você poderia ter um toString, que retorna um tipo string. Então, se a gente fosse imaginar quais são as responsabilidades do cliente, nenhum, só guardar os dados mesmo. Bora agora para as contas. Dá para diminuir aqui, ó. Ufs. Vocês querem ir qual o próximo agora? Conta, banco, vocês querem ir para onde? Para as contas que já saem lá no lado. Tudo bem, então a conta vai ser de que cor? Ver se o verde fica bonitinho. Não, verde é feio. Cinza, não, cinza é feio. Só presta o amarelo mesmo. Laranja, laranja fica legal. Aí fica legal. A cor. Que foi? A cor da fonte. Mas ela tem palavra. FG, será que dá para mudar a cor da fonte? Não. Não sei como é que dá para mudar a cor da fonte. Deve ter um jeito. Aí vamos para lá. A fonte aqui é vermelha. Como é que ele faz isso? FG Red. Mudou. É porque ele está selecionado. Tá. Então esquece, deixa preto mesmo. Ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Volta. Então vamos lá. Qual o nome dessa classe? É a classe conta. Conta é de que tipo? Vocês fizeram como? Conta é concreta, conta é abstrata. Eu posso criar uma conta? New conta? Pode? Existe uma conta que é só conta? Não. Sem ser conta corrente, sem ser conta poupança? Não existe, não faz sentido. Então acaba que ela exige ser abstrata, porque não existe uma conta. Porque a conta fala o quê? Não sei, é uma conta. ou ela é uma abstrata, e aí tem as operações dentro dela, ou ela seria uma interface. Como ela já vai ter as operações dentro dela, e lá tem atributos, faz sentido que ela seja abstract. A gente define que ela é abstrata. Tudo bem? Outra forma de fazer é dizer que uma coisa é colocando itálicozinho. O itálico é barra, as barrinhas assim. O que é que uma conta tem de atributo? Número, saldo. Tá. Então uma conta tem um ID que é do tipo String. o ID da conta é string? 0, 1, 2, 3, 4, é inteiro. O que mais que a conta tem? Tem um saldo que é o do tipo, sei lá, double, float. O que mais que a conta tem? Não, mas isso aí são as outras coisas. Perdão? Hipoteca? Proteger. Tá. Eu, meu Deus, que conta é essa? Pensei que tu queria botar uma hipoteca na conta. Seja bem-vindo, querido. Ia ser legal, já que eu já penso em fazer herança,
nós podemos colocar o protected. Quem lembra qual é o caractere do protected? Hashtag. Então, o nosso saldo, o nosso ID são protected. O que é que a gente tem de operação na conta? Para a conta ser criada, o que é que a gente vai precisar para poder criar a conta para o construtor? Só o ID? As contas começam todas com 0? Não é. Pode ser, né? Tanto faz. A gente não tem necessidade de criar separado. E saldo. Não precisa colocar O quê? Não, você pode começar o saldo da conta sempre com 0. Mas Né? não tem a opção de colocar todos. Não faz sentido. Se alguns sempre vão iniciar com 0, é que nem o teu Pokémon. Teu Pokémon pode sempre iniciar com 0 de idade. Tá? A conta normalmente faz sentido iniciar com 0 de saldo. Para você colocar dinheiro dentro dela, você tem que fazer uma operação de transferência para dentro da conta. Mas aí não coloca no construtor e tipo, conta, recebe 0. Não. Saldo. Você não precisa colocar no parâmetro que você vai receber o saldo. Você pode, dentro do construtor, colocar que saldo recebe 0. Tá? Quais são os outros atributos da nossa conta? Os outros métodos? O que é que a conta faz? Deposita. Para depositar, ela recebe algum tipo de parâmetro? O valor, né? Tem mais algum? Sacar. Mas por que a conta que faz isso não é o banco? Poderia ser o banco. O banco poderia fazer a operação e a conta serviria só para guardar os valores. Então quem fez só o banco, você está errado. Não está errado. Está errado não. Muda não. Sacar. Mas se eu não me engano, nós fizemos uma atividade lá no começo que tinha a conta fazia as operações e a conta inclusive guardava o próprio extrato. Você lembra dessa atividade ou a gente não fez? Tá, porque tem uma das atividades que lá no comecinho que é essa daí. Mas eu acho que foi até aquela mais teve, que era opcional, você escolhia contato ou conta. Tudo bem. Não faz diferença se é a conta ou o banco que faz as operações, desde que seja coerente. Tá certo? Então vamos terminar aqui. Sacar. Saca um valor. O que mais? Depositar, sacar e transferir. Transferir precisa de um valor e outra conta. Conta para. Eu vou sacar de para. Depositar, sacar, transferir. Aí teriam os óbvios, né? Que é o get ID, get saldo. Como? Sim. Todas as contas precisam ter uma atualização. Só que eu vou implementar o update aqui. Mas não é um update diferente para cada conta? Essa conta, ela sabe como vão ser os updates das outras? Lembra do polimorfismo que a gente viu, pessoal, na aula? Qual foi o método que a gente fez? Que a gente colocava só o método abstrato e depois implementava os métodos abstratos nos filhos, nas classes que recebiam herança? Tudo bem? Então, você tinha o método abstrato e aí os filhos implementavam os métodos abstratos. Funcionário não era assim? Como é que o funcionário tinha o método calcular salário, mas o funcionário implementava calcular salário? Não. A conta tem um método que é atualização mensal. Só que essa conta, esse método de atualização mensal, ele tem que ser de que tipo? Todas as contas sofrem um processo de atualização? Todas sim. Essa daqui, a conta abstrata, tem um método de atualização, mas ela sabe como isso daqui funciona? Não. Então esse método é de que tipo? Abstrato.
A forma de dizer que o método é abstrato aqui, nesse omelete, ele fica itálicozinho, ó, tá vendo? Abstraction operation. É só colocar os contrabarras para ele ficar itálico. Então, esse itálico diz que é abstrato. Aqui é a nossa conta. O que é que a conta... Vou copiar daqui. O que é que a conta poupança tem de diferente da conta? Essa aqui não é mais abstrata, né? Conta poupança. Conta poupança tem algum método diferente? Ah, tá. A conta poupança ela rende juros. Então, fora o que a conta tem, a gente tem aqui taxa de rendimento. Oi. A conta poupança aí, ela tá abstrata? Não. Ah, sim. Obrigado, querido. Tá. Então a gente pode... Não. A poupança não. A poupança é concreta. O método, a atualização mensal, ele é concreto aqui. E existe uma forma visual de dizer que a conta poupança herda de conta. E a gente chama isso, que é a setinha aqui, ó. Essa setinha aqui, que é a setinha da pipa. Tá. Por que mesmo que a conta poupança é abstrata e concreta, a atualização e a outra do ar? Porque se você não fizer isso, você não consegue usar o polimorfismo. É que nem o salário. O cliente ele não precisa saber, o banco não precisa saber na hora de atualizar as contas que tipo de conta ele está lidando. Ele pega a lista de contas e diz, beleza, atualiza todo mundo. O que é conta corrente vai sofrer débito, o que é conta poupança vai render juros. Essa é a ideia. Ó. Então, lembra aqui, ó. Quando a gente chamava atualização mensal, o banco não precisa saber com que tipo de conta está lidando. Manda só todas as contas atualizarem. Mesma coisa, o cliente ele tem um vetor de contas. Não faz muita diferença aqui para o cliente se ele tem 2 contas poupança, 3 contas corrente, 4, 5 contas poupança. É tudo conta. É tudo conta. Ele consegue fazer as operações básicas de sacar, depositar e transferir entre qualquer uma das contas. Então, a diferença da conta poupança para a conta corrente, é que a conta corrente não tem uma taxa de rendimento, tem uma taxa de administração. E a gente pode dizer que ele implementa. Ó, como é que fica aqui, ó? Tá vendo a setinha? Como se fosse a pipazinha. Olha. A conta corrente implementa a conta. Aqui eu esqueci até de botar o itálico. Então a gente clica aqui, setinha, Ctrl C, clica aqui fora, Ctrl V. E aí puxa um rabinho para cá e puxa outro rabinho para cá. Mesma coisa para o outro. Certo? Então, quem é que a gente tem que ter agora? A gente tem o cliente, a gente também vai ter o banco, ó, então a agência. O que é que a agência possui? Uma revista cliente e uma revista contas. Tem contas e clientes. Clientes. Que é que a conta... O que mais? A relista de clientes e quais os métodos que ela tem? Agora não tem as taxas, não? As taxas
Não, cada conta sabe da sua própria taxa. Taxa de administração na conta corrente, taxa de rendimento na conta poupança. Mas o que é que a agência faz com as operações que a agência? Adicionar cliente. O que mais? Só? Mostrar aqui. O extrato vem na conta, né? O projeto ele ficou muito simples, assim, no sentido da quantidade de operações que a gente faz. São pouquinhas, né? Só mostrar. Só o toString, sacar e transferência. Se você não tiver feito na conta, aí teria que fazer na agência. Se fosse aqui na agência, o saque, quais seriam os parâmetros? Seria o ID da conta e o valor float. Se não estivesse lá na conta, estaria aqui na agência. Mas você vai ter um método saque para a conta corrente e um método saque para a conta poupança? Faz sentido? Não. Isso não faz sentido. É isso. A gente pensa para uma coisa, a gente vê a outra. Porque você imagina assim, e se eu tivesse outro tipo de conta, uma conta salário? Aí eu teria outro método saque para conta salário? Não faz sentido porque todas elas no saque se comportam da mesma forma. Todas elas na transferência se comportam da mesma forma. Todas elas no depósito se comportam da mesma forma. Todas elas no extrato se comportam da mesma forma. Então, já que são todos iguais, nesse nível eles são polimórficos, não faz sentido nós tratarmos de forma diferente. Vamos deixar lá onde estava. Adicionar cliente. E pronto. Então, vamos voltar aqui e agora vamos pensar nas relações. Tá? E aqui é uma coisa interessante. A gente nunca tinha falado de relações, a gente vai falar agora, que a gente chama de relações 1 para N, N para N, N para 1, N para 0. Então, foca aqui, tá? Qual é a relação entre agência e cliente? Quantas agências têm quantos clientes ou quantas agências existem? Como é que vocês acham que é a relação? Um cliente tem várias agências? Não. Uma agência tem um cliente? Não. Então, como seria a relação? Uma agência tem vários clientes. Uma agência pode existir sem clientes? Pode. Vai quebrar, mas pode, logicamente falando. É que nem uma agência pode... Opa, volta. Mas, por exemplo, dentro do nosso projeto, um cliente pode existir sem contas, do jeito que está aqui? Não. Um cliente tem, pelo menos no mínimo, 2 contas. Então, um cliente tem 2 contas. Uma agência tem N clientes. Então, a gente escreve isso eu esqueci o nome desse negócio. Numeralização, não, fugiu o nome. Os labelzinhos aqui. A palavra sumiu, tá? Então, vou usar essa ideiazinha. M1 define quem está de um lado da ponta e M2 define quem está do outro lado. E a gente diz que uma agência pode ter de 0 a N clientes. Não é isso mesmo? A agência pode não ter clientes, mas a agência pode ter vários clientes. Por exemplo, qual é a relação entre cliente e conta? Sim, mas falta aqui a gente consertar a relação. Então, cada uma dessas setinhas, está vendo aqui que eu tenho várias setinhas diferentes? Cada uma dessas setinhas significa uma coisa diferente, certo? Então, as que a gente vai utilizar, as nossas, por enquanto, mais comuns são composição e agregação, quando a gente tem esse tipo de relação. Os clientes, eles pertencem à agência ou a agência apenas enxerga os clientes? Isso diferencia composição de agregação. A pergunta é, se eu deletar a agência, os clientes vão juntos? Sim ou não? Sim. Então a gente tem uma relação de composição, de uma relação, um vínculo forte. Os clientes, eles são parte da agência, eles pertencem à agência.
Então, a gente usa essa setinha pretinha aqui, ó. Composição. Os clientes, eles são posse da agência, parte da agência. Ou seja, em outras palavras, quem é que dá unir o cliente? A agência. Tá certo? Vamos lá. Qual a relação entre... Tudo bem. Então, eu tô até pensando em passar um outro projeto parecido com esse, vocês pegaram tudo que aprenderam e jogar no outro. Tá certo? É porque assim, nós já tínhamos feito isso daqui no cálculo de salário, só que às vezes você olha e não identifica que é a mesma coisa. E eu não sei se fica claro que não tá assim, mas desenhado da forma que dá assim pra mim fica mais claro. Ótimo, que bom. Então desenha E mais. aí com uma coisa vai pra outra. Enfim, Tá. pra mim tá muito. Eu tô começando a entender a coisa. Tudo bem. Que bom, que bom. Então eu vou usar esse daqui. É porque às vezes a gente fala e talvez assim desenhando fique melhor mesmo. Então, boa ideia, vou fazer sempre assim. Qual é a relação entre agência e conta? Uma agência tem várias contas, uma conta está em várias agências, como é que a gente teria? Uma agência tem vários Uma agência tem várias contas. É porque o banco tem várias agências. Quem é que tem a posse da conta? É a agência ou é o cliente? Não, o Banco do Brasil tem. Quem é que tem a posse da conta? A posse da conta é a agência ou é o cliente? agência. Quem é que cria a conta? Quem é que dá o new conta? A conta é minha. Agora você. Nossa. Eu acho que a agência cria o cliente é que cria a conta corrente ou conta posse, né? E aí o cliente devolve a conta que ele criou para a agência guardar? Acho que a agência. A agência cria a conta e diz, cliente, essas são as suas contas? Faz mais sentido? Faz sentido. Então a agência cria a conta, vincula os dois, porque a agência tem a posse dos clientes e a agência tem a posse das Se contas. o cliente sair da agência, ele não vai poder levar a conta. Leva a conta no bolso. O cliente, ele tem a visão das contas, ele enxerga, essas são as minhas contas. Ele tem a visão das contas, mas ele não tem a posse das contas. Então a gente diz que a relação entre a agência e cliente é agregação. Qual foi o nome que eu não disse? Jesus? É porque eu não comi hoje. Aí quando dá 11 horas, né, sabe o ser humano é realmente assim? Quando a glicose baixa, o cérebro ele começa a fazer truque. Composição e agregação, perfeito. Então vamos lá. Então, a relação entre a agência e cliente, a agência e conta, é a relação de composição, a relação de posse. Se eu destruir a agência, eu vou estar destruindo o que também? As contas e os clientes. Tá certo? Mas a relação entre cliente e conta não é uma relação de posse. O cliente, ele tem as contas, sim, mas não como posse. Ele tem como visão. E aí a gente coloca a setinha. Perdão, estou misturando as setas todas. Essas setas sempre me dão no juízo. Não é só para vocês não, tá? É só para vocês não. Ah, tá, isso daqui é a pipa. A relação de composição e agregação é a relação com a pipa. Vamos botar as pipazinhas aqui. As pipazinhas assim, ó. Pronto, tá aqui. Então a relação de agência é a pipazinha fechada. Pipazinha. Qual a diferença da pipa para... Tá, isso daqui é implementação. A conta poupança implementa a conta. A gente tem aqui um processo de herança, de generalização. Aqui a gente tem um processo de composição e agregação, que são as relações N para N, as relações de posse. 1 para N, N para N. Então aqui eu digo que a agência tem 0 ou mais contas. O cliente, por enquanto, o cliente poderia ter no mínimo 2, né? Ó, 2 ou mais contas. Se a gente quisesse só se restringir a nossa relação aqui, o cliente ele tem sempre 2 contas. 2 contas. Um cliente tem 2 contas, uma agência tem a posse de 0 ou mais clientes,
uma agência tem a posse de 0 ou mais contas. Você vê que no jogo do polimorfismo, eu quero o mínimo que essas entidades se relacionem com conta corrente com conta poupança. Eu não quero que eles tenham que pensar com que tipo de conta eles estão lidando. Certo? Então, cliente tem várias contas, a agência tem várias contas e vários clientes, e os clientes fazem operações de depósito, saque, transferência e agência e atualização. E poderia ter um método aqui, atualização mensal. Tá? Por onde é que vocês querem? Pronto, a gente terminou a nossa modelagem. Por onde é que vocês querem começar a implementar? Pelo começo. Mas tudo bem. Vocês querem começar? Tá, então, minha sugestão é quando vocês tiverem um projeto, sempre começar implementando do que vocês conseguem rodar e ver funcionando, tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente poderia colocar aqui? Para poder fazer o adicionar cliente funcionar? Quem é que eu tenho que criar? O cliente e a agência. Né? Pelo menos só para mostrar os clientes, mesmo que eu não mostre todas as relações. Tá certo? Xilito. Porque é salgado, né? Ah, Aí tudo vai. bem. Tem sal. Tem xilito lá para tu comprar um para mim? Tem? Tem pipoca. Tem pipoca? Quanto é a pipoca? É R$2. Então devolve meu dinheiro. Quero mais não, tô muito caro essa pipoca. Acho que não é pipoca. É o Xilito que chama pipoca. Mas eu acho que deve ter. Não, almoço já, vai, tá de boa, tá de boa. Pipoca de 2 contos, cara. Mas é o que vai estar. Tá certo. Olha aqui o xilito. O projeto do trem. Se vocês forem ver, ó, o projeto do trem também. No trem a gente não chega. Fizemos vagão de pessoas e vagão de passageiros. Foi o finalzinho do trem. Então vamos fazer aqui o nosso projeto, novo projeto. Novo projeto vai ficar em S014 01 agência. Que foi? Novo. Vamos lá. Primeiro que a gente vai criar, primeiro de todos vai ser fazendo a top-down, bordar de cima para baixo. Preciso de uma agência, class agência. O que é que a minha agência tem que ter? Que a gente já viu lá no nosso ML. Nossa agência tem que ter clientes e contas. Vou começar só com os clientes. Então, nossa agência tem que ter clientes. Então, eu vou precisar também de uma classe cliente. O mínimo que o cliente precisa ter é um ID. O mínimo. Então, string maiúsculo. String ID e o construtor. Cliente, string ID, setID, recebe ID e o toString, ID eu botei maiúsculo. Desculpa, eu estou misturando as linguagens tudo na minha cabeça. Perdão. Public cliente, tá certo. Public string return ID. E a gente vai para nossa agência. Nossa agência, vocês fizeram com a Relist, todo mundo? Não, foi o jeito? Tudo bem, muito mais prático. Qual é a chave do meu cliente? O ID, que é uma string. E aqui eu vou guardar um cliente.
clientes, mapa. Ok. Agora eu preciso adicionar clientes. Public, preciso do construtor, né? Public, agência. Tree map. De string para cliente. Que é isso, mano? Só o import mesmo. Se quisesse também eu podia usar o tree map aqui. É porque map é a interface que tanto serve para o tree map como para o hash map, da mesma forma que list é a interface que tanto serve para o array list como para o linked list. Agora eu preciso adicionar um cliente, add cliente. No public void. No código a gente no projeto nem a gente utilizou o problema de tentar cadastrar 2 vezes o mesmo cliente. Então eu vou só jogar o cliente aqui dentro. Como é que eu jogo o cliente aqui dentro? Clientes. Add ou é put? Acho que é put aqui. Put. Qual vai ser o ID? ID. E qual vai ser o objeto? O objeto vai ser o new cliente com esse ID. No mapa não. Na array sim. Se eu quisesse verificar se o cliente já existe antes, entendeu? Aí seria bem mais fácil aqui do que no array list, né? Para verificar se o cliente existe, eu não preciso fazer um laço. Basta verificar, né? Se clientes ponto. Cadê? Como é que eu pego, bicho? Get. É get? Contém chave. Replace. Cliente.get ID recebe nulo. Pronto. Agora eu só insiro um cliente se ele não existir. Não tem o perigo de eu colocar 2 vezes o mesmo ID. Porque se eu tentar pegar e retornar nulo, é porque ele não existe. Como ele não existe, eu adiciono. É bem mais simples que na release. Você não tem que percorrer a lista todinha procurando o cliente com aquela chave. Eu sempre me confundo na hora de instanciar Na hora de instanciar? Sim, para coisar o mapa. Porque você precisa inserir uma chave e um cliente. Esse cliente já foi criado no parâmetro? Você está recebendo o cliente por parâmetro? Não, está recebendo um ID. Você está recebendo um ID, você não tem um cliente, mas você precisa dar para o mapa um objeto do tipo cliente. Então, em algum local você vai ter que criar. É porque também eu estava recebendo um cliente. Se você estiver recebendo um cliente, se você criou o cliente lá na main, cliente, aí você não vai dar um new aqui. Se você recebe o cliente, você passa o objeto criado. E quem é esse ID aqui no caso? Seria cliente.id. Entendi a diferença? Se você recebe o objeto, você guarda o objeto. Se você não recebe o objeto, você tem que criar o objeto. Teu cliente, alguém tem que criar o teu cliente. Então faz mais sentido que eu receba as variáveis brutas e o banco, a agência que vai guardar os clientes, ela que cria os clientes, nesse contexto, né? Mas se quiser criar fora, também não faz diferença. Mas alguém tem que criar o cliente. Alguém tem que criar um cliente. É porque às vezes eu me confundo, eu não sei se eu crio na main ou se eu crio ali dentro, aí fica confusão. Não faz diferença não. A forma fácil de pensar é assim, de quem é a posse do cliente? Da agência. Então talvez faça mais sentido que ela crie o cliente. Ela que vai dar o new. Quem dá o new normalmente tem a posse.
Ok, temos clientes. Fazer só o toString da agência. Public toString. Para fazer o toString da agência, basta que eu devolva todos os clientes. String saída para. Eu estou em C++. Para. Como é que eu faço isso daqui, meu Deus? Para cada cliente. Cliente. É 2 pontos, é? Em clientes. Ponto. Entre os 7. Como é que eu pego todos os clientes? Eu tô com um monte de linguagens na minha cabeça. Faz uma semana que eu... Não, porque cliente você tem as chaves. Ah, é. Você tem as chaves de valor. Não, menino, é muito mais fácil aqui. Key set. Não, key set são só as chaves, ó. É um conjunto de strings. Entre os 7. Não, entre 7 é a string e o cliente. Values. Tá aqui, ó. Values são todos os clientes. Para todos os valores. Aqui eu teria todas as chaves. Key set. Aqui eu tenho todos os clientes. Aqui eu teria os pares. Chave, cliente. Values. Para todos os clientes. Saída mais cliente mais vamos pro controle. Eu tô cansado. Public static void main. Scanner recebe new scanner de system.io. IO é outra system.in. IO é em C. Ué? String line. Não, a gente vai pro laço, né? Ah, tá. Faça para sempre. O que? Leia uma linha do scanner. String line recebe scanner ponto next line line ponto split. Tenho meus parâmetros. Agora vamos para os testes, né? Ah, falta eu criar uma pessoinha aqui. Quem foi? Agência recebe new agência. Equals. Se for igual a fim, tchau. Break. Se não, se for igual, qual a única coisa que eu tenho? ADD cliente. Então eu vou fazer com que a minha agência chame ADD cliente e eu preciso do ID. ID vai ser o parâmetro 1. Se por acaso eu pedir para mostrar a agência, só acessar o show, eu vou mostrar todos os clientes. Ué? A agência, que é o toString da agência. Ela para inserir e mostrar os clientes, né? Pelo menos. Mesmo que o cliente não tenha nada, não tenha conta, não tenha nada, já dá para inserir e mostrar os clientes. Alt, Shift, F10. E isso, essa partezinha aqui eu acho que é bem a 10ª vez que a gente faz, né? Só de inserir e bababá. É o mais. Então, ADD cliente, Davi, ADD cliente, Joana, ADD cliente, Silvia. Ok, vamos para a parte 2. Agora os nossos clientes têm contas. Então, você poderia ter feito de 2 formas, tá? Primeira, já faz tudo, criar conta, faz as heranças, ou você poderia primeiro criar um tipo de conta, verificar com um tipo de conta e depois fazer o outro.
Para esse momento aqui, a gente precisa de sacar, depositar e todo o resto? Não. Por enquanto ele não precisa, só precisa mesmo fazer os vínculos, né? Então, o que é que o mínimo que conta tem que ter? Class conta. Lembrando lá do nosso diagramazinho? O que é que conta tem que ter? Só o ID, isso é, só o ID e o saldo. String int ID e double saldo. Precisa de um construtor? Bem. Sério? Quanto foi? Não, mulher. A gente divide. Ah, bicha miserável. Ela quer fazer mal, não? Eu gosto de pizza. Se o vídeo tivesse cheiro, ia ser ótimo na hora dessa, meu pai. Vamos lá. Construtor. Égua é bom esse bicho. Desponto saldo. Recebe. Zero. Só que o ID da conta é inteiro. Antes de fazer as heranças todas, vamos só fazer os vínculos para a gente entender o vínculo da forma mais simples possível. Fazer só o toString aqui. Valeu. toString. Ué. Public. Por que esses arroba estão aparecendo aqui? Sai. Return. Tá. Como é que a gente vê? Eu vou retornar de qualquer forma aqui. Return ID mais ID mais saldo. Tá. Ok, vamos fazer os vínculos agora. Esquecendo esse lance de conta corrente, conta poupança, vamos criar duas contas, botar dentro do cliente e acabou isso. Tá? Então vamos lá. Onde? No conta tem o toString? Sei não. Entrou de gaiata aí. Eu que botei não? Com certeza fui eu que estou digitando, né? Eu sem querer. Vamos agora ver os vínculos, tá? Esquece o lance de corrente, privada, poupança. E vamos lá. Onde é que eu vou criar estas contas? Em que canto que eu vou criar essas contas? Aí em que momento do fluxo que a gente tem? Ele já está criando cliente? Eu preciso dar um outro comando para criar as contas? Na hora que eu crio o cliente, automaticamente as contas têm que ser criadas. Confere? Então, bora lá. Então, dentro desse if, eu sei que o cliente vai ser criado, ou seja, ele não existe. O cliente precisa conhecer as suas contas? No nossa modelagem, o cliente conhece as suas contas? Sim. Conhece? Na nossa modelagem, o cliente conhece as suas contas. Quem é que vai criar as contas? A agência. A agência também vai guardar as contas? Sim. Então a agência cria a conta, cria o cliente, depois faz o quê? Coloca as contas no cliente e depois faz o quê? Guarda para ela as contas e guarda para ela o cliente. Vamos lá. Então a agência vai criar as duas contas. Conta 1, recebe new conta. Conta não dá para instanciar, mas tudo bem. E qual é o número que eu vou colocar nas contas? A conta não tem que ter um número?
Tudo bem? Aí o programa vai gerar o número da conta. E como é que eu vou controlar qual número eu vou botar na conta? A gente fez isso lá na transação. Ó, a agência pode ter um inteirozinho, int, Se fosse um pontinho. como se fosse um contador. Next ID. Então, next ID começa em 0. Toda vez que eu atribuir uma nova conta, eu incremento o ID. Next ID. Atribuo, depois incremento. Atribuo, depois incremento. Mas por que está associando ponto? Minha conta. É porque eu não quero ainda ter que fazer herança, fazer a poupança, a conta corrente. Ia demorar muito até eu simplesmente ver as contas dentro do cliente. É o que eu quero fazer. Mas aí no caso, se tu já tivesse criado, seria 1000 conta poupança e 1000 conta Exato. corrente. Criaria uma conta poupança e uma conta corrente. Tá? Então, ó, criei a primeira conta, vou chamar até de poupança, tá? Poupança. Criei a segunda conta, não diferenciei ainda, mas tudo bem. Corrente. Depois que eu crio as contas, eu preciso fazer o quê? Adiciona lá em banco. Vou adicionar no banco, mas eu preciso também adicionar no cliente. Na linha 40, eu já criei o cliente, sim ou não? Na linha 40, o cliente já foi criado? É bom. Diz. Já foi na linha 40? Não, na lei 41. Onde é que o cliente está sendo criado? Na linha 41. Na linha 41. Vamos criar o cliente explicitamente, tá? Cliente recebe new. Cliente com esse ID. Tá aqui, ó. Criei o cliente explicitamente aqui. Agora o que é que eu vou ter que fazer com esse cliente? O cliente já conhece as suas contas? Não, eu vou ter que vincular, né? Cliente ponto. Eu não tenho ADD conta. Bora lá no cliente. Void ADD conta. Já que o cliente vai guardar as suas contas, que eu vou colocar bem aqui? Array list de contas. Vai. Contas recebe new array list de conta. ADD conta recebe uma conta. Contas.add conta. Olha como é interessante a relação de cliente e conta. Não é o cliente que cria a conta, não é o cliente que dá um new na conta. O cliente tem a visão da conta, ele enxerga a conta, ele é capaz de lidar com ela, operar sobre ela. Se me perguntassem, cadê suas contas, cliente? Ele diria, tá aqui minhas contas. Mas não é ele que cria, por isso que a gente chama que isso daqui é uma relação de agregação e não de composição. Agregação, ele já recebe a conta criada. Então vai colocar no destino. Boa. Então, quando eu pedir o cliente, vou não, porque não precisa só para os comandos que o programa pede. Cadê? O projeto pede. Ele só pede para mostrar as contas, eu acho. Ele só pede para mostrar as contas. O show é só para mostrar as contas. A conta 0 é do Diego, a conta 1 é do Diego, a conta 2 é da Aline, a 3 é da Aline. Eu não estou mostrando os clientes no fundo, é só listando as contas todas. Então, olha lá. Cliente.add conta. Salvei no cliente a conta poupança. O que é que eu faço agora? Salvo no cliente a conta corrente. Agora o cliente sabe as suas contas? Sim.
Onde é que eu vou guardar o cliente no banco? Na linha 53. Na linha 53, eu vou guardar esse cliente que eu acabei de criar aqui dentro da lista do banco. Até então ele era só uma variável solta no universo. Agora ele está indexado dentro do banco. Indexado por qual valor? O valor de ID. As contas já estão salvas na lista do banco? Não. Estão salvas onde? No cliente. Então bora lá. Se a conta guarda os clientes, se a agência guarda os clientes, a agência também vai guardar as contas. E se eu dei o put do cliente, eu também vou fazer o contas.put. Qual é o ID? Poupança.id. E qual é o objeto? É o objeto poupança. Ok. Ele tem um ID? Tem? Acho que não me mas... Não, é porque não é na release. Pessoal, isso daqui é só um grande quebra-cabeças, com muitos encaixes e muitas pecinhas. Mas não é um quebra-cabeça que a gente tem que inventar, é um quebra-cabeça que faz sentido. Faz sentido, e quanto mais prática, mais sentido faz. A gente inventa, não faz. A gente tenta inventar, mas não faz sentido. E não Então, Tudo bem. Ó, por isso que O é prática, O não é teoria. Você pode ler agregação, não sei o que, N para N, construtor, toString, aí você vê a teoria, entende a teoria, linda. Aí quando você tenta fazer qualquer coisa, parece que duas engrenagens quadradas tentando rodar. Não flui. Porque você simplesmente, quando não tem prática, não consegue entender como é que os objetos se conectam, se unem, se relacionam, como é que a engrenagem roda. Isso é só prática. Vê um exemplo, aí você vai ver lá, vê a conta corrente, aí vê o trem, aí vê a conta. Aí quando você for ver outra coisa parecida, isso daí é aquele negócio de abstrato, que eu vou tratar aqui, eu vou ver aqui. Então eu tenho uma lista aqui, eu tenho outra lista ali, esse daqui eu guardo aqui, esse daqui eu guardo ali. Então bora pra cá que esse daqui é o coração desse pequeno projeto, né? é só porque esse poupança.id. Qual é o ID da... Chave. Ó, as contas, ele tem como ID o inteiro, que não é string, e a conta. Só lembrando que em Java eu não posso utilizar aqui nos mapas a release o tipo primitivo, tem que ser o integra, que é a mesma coisa do inteiro, só que empacotado com o objeto. A conta, ela utiliza o número da conta, que é único no sistema, você não tem duas contas com o número 1, tá certo? Como você fez aquela atribuição aqui sequencial, primeira conta, segunda conta, terceira conta, esse next ID, quando chegar bem aqui, já está outro valor. Entendeu? O primeiro foi 0, depois é 1, aí depois é 2. Então, qual é o ID dessa conta poupança que eu criei? Onde é que está salvo? Eu não criei uma conta chamada poupança e não dei um número para ela e dizer, olha, você é a conta 0. Então, quando eu for salvar ela no banco, eu vou salvar ela com que índice? Índice 0, que foi o número que eu dei para ela. Já que esse foi o número que eu dei para ela sabe qual é o número que eu dei para ela. Por isso eu posso perguntar, ei, qual é o seu ID mesmo? Meu ID é o 0. Ok, vou salvar você no índice 0. E você, conta corrente, qual é o seu ID? Meu ID é 1. Então eu vou salvar você no índice 1. O método de conta ele não está no agências. Não entendi, desculpa. O método de contas ele não está no agência. Obrigado, querido. Você é demais. Contas recebe new map.
conta 10. Eu vou criar aqui um outro trimap. Mapa é só a interface, né? O objeto mesmo, concreto, é o trimap ou hashmap. O mapa é só a classe abstrata, a interface. Então, olha lá. Professor, então no caso esse poupança, .id, corrente.id, é qualquer valor que esteja no momento. Sim. É como se fosse o get. Uhum. É o atributo da conta. A conta tem o atributo ID. Porque o jogo aqui é que eu tenho que criar os IDs de forma sequencial. Quem é que me diz qual foi o último ID que eu dei para uma conta? É o Next ID. Então, se o último que eu dei foi o 9, aí eu vou colocar o 10, no caso aqui, né? Ele diz, olha, o Next ID vai ser 9. Aí eu coloco o 9 e incremento, aí agora já é 10. A conta corrente vai vir comigo com 10, aí eu incremento, aí vai ser 11. Aí quando eu for salvar as contas na agência, eu preciso saber, ei, qual era mesmo o ID que eu dei para ela? Se eu dei um ID para ela, ela sabe qual é esse ID. Então eu pergunto, qual foi o ID que eu dei para você, objeto? Você me deu um 9. Então eu vou salvar você no índice 9. O mapa, a vantagem dele é essa. A gente coloca por índice. Então se eu quiser a conta 9, é só dar o get no 9. Me dá a conta 10, dá o get no 10. Me dá a conta 15, dá o get no 15. Me dá a conta 16. Eu não vou precisar fazer como na Arraylist. Para todas as contas, se tiver uma conta com ID 16, retorne essa conta com ID 16. Então a vantagem do mapa é que você insere no índice e para obter você já obtém a partir diretamente do índice. Para remover você já remove diretamente do índice. Então sempre que você tem um índice e vai trabalhar com esse índice, é muito melhor usar um mapa do que uma lista. Terminou? Criei as contas, criei o cliente, salvei as contas no cliente. Salvei o cliente no banco e salvei as contas no banco. Terminado? Sim. Vamos fazer o seguinte, ao invés de mostrar os clientes, vamos mostrar as contas no show. Conta, contas.value, conta.barra. Mudou nada, né? A diferença é que agora eu estou mostrando as contas. Então bora testar lá se deu certinho. Então, add cli Ana, add cli Joana, add cli Mariana. Show. Ué, tá tudo certo aí? O que é esse 1, 2, 3, 4, 5? São os ID das contas. São os ID das contas. Aí o saldo, tá faltando o nome do cliente. O nome do cliente? Que é a instrução lá. Como é que eu vou saber o nome do cliente? A conta sabe o nome do cliente? A conta sabe o nome do cliente? Não. Mas ela pode saber? Pode. Quem cria a conta sabe o nome do cliente? Sabe. Que é o banco. Então, ID mais cliente ID. Bora lá. Então agora quando eu criar uma conta, deixa eu botar no construtor também, né? String this.client ID recebe. Agora quando eu criar uma conta, além de colocar o número da conta, eu vou ter que passar quem? Que é justamente o ID que está sendo passado, que é o ID do cliente, né? Pronto, será que agora eu já consigo ver as continhas com o nome? Fui lá na conta e disse, olha, conta, você vai saber pelo menos o ID do seu cliente.
E agora na hora que eu crio a conta, eu digo, conta, você é de fulano. E aí quando eu crio fulano, eu digo, fulano, você tem essa conta. Adcli João, Adcli Pedro, Tiago. Não. Tiago. Ok? Pedro, Tiago, João no barquinho. Mar da Galileia. Ué, falta o que agora? Eu sei quais delas são conta corrente e quais delas são conta poupança. Falta aquele que é no final, se é conta corrente e conta poupança. E aí? Como é que eu faço isso daí para saber, para cada conta saber qual? Vai ter um método fácil, conforme vai só Uhum. Agora vamos começar a separar, né? O que é conta corrente, o que é conta poupança. Class. Conta corrente. Conta corrente. Stands conta. Então, só mesmo para aparecer aquele CC e aquele Ezinho, tá? Tem várias formas de fazer. Uma delas, por exemplo, seria botar uma variável aqui para dizer qual é o tipo. Outra seria mudar o toString. Outra seria tem umas 10 formas diferentes de fazer isso. você vai acrescentar a taxa. Ah, tudo bem, mas eu quero só mostrar se é conta corrente ou conta poupança. Só isso, tá? Só isso, só mostrar. Uma forma bem bobinha de fazer seria assim, ó. Como é o toString da conta corrente? O toString da conta corrente é o toString da conta mais conta corrente. Jeito bem baixinho de fazer, né? toString da conta mais CC. Ah, tá. E se ela é uma conta, ela vai precisar do construtor, né? Como é que eu construo uma conta corrente? Da mesma forma que eu construo uma conta. Eu só faço repassar os valores para a camada de baixo. Ó, agora eu já posso vir aqui e dizer que isso daqui é uma conta corrente. Muda nada no resto, tá vendo? O resto não precisa saber que tipo de conta é. Tudo é conta. Só que na hora que eu crio, eu estou criando como conta corrente. Então quando eu chamar o toString, ele não vai mais chamar o toString de conta. Vai chamar o toString de conta corrente. E aí vai aparecer o CC. Bora ver. De novo. Pedro, Tiago e João no barquinho. Ó. Eu vou. Bora. Só que agora eu vou ter uma conta poupança. Outra forma de fazer isso era cada conta ter uma string tipo. Ó, uma outra forma de fazer. Cada conta teria uma string tipo, tá vendo? Posso colocar essa string tipo como protected, para poder ter acesso de fora. Protected tipo. Aí aqui, além do saldo, eu também coloco o mais tipo. Outra forma de fazer. Ó. Cada conta tem um tipo. Depois do saldo, eu coloco o tipo. Quando eu estiver criando uma conta corrente, qual é o tipo da conta corrente? CC. E quando eu estiver criando uma conta poupança, o tipo da conta poupança? Então o toString permanece igual. Nem no toString eu mexo. Estou fazendo de várias formas para vocês entenderem que não tem só uma forma de resolver o problema, tá?
Tem várias. Fazendo sentido tá de boa. Ó, eu mudo o atributo conta corrente para CC, ó. É o mesmo atributo que eu estou utilizando, o atributo tipo. Todas as contas têm um tipo, né? Aqui, e aí nos filhos eu supro aquela informação que faltava. Vocês veem que eu nem atribuo aqui o tipo, né? Poderia fazer x desse ponto tipo, recebe vazio. E aí eu sobrescrevo o tipo nas contas de baixo. Bora botar os bichinhos no barquinho de novo? Engraçado que ele faz vários maneiras de Pedro, Tiago, João. Até o barquinho tem uma conta agora. Cadê o barquinho? É porque o L eu botei errado, ó. Ele tá maiúsculo. DD. Barquinho. Não fiz os testes ainda, né? Agora a gente tem o barquinho. O barquinho também tem uma conta. Ué? Não tá parecendo conta poupança. Ah, tá. É porque eu ainda estou criando como conta. Olha aí. Poupança. Mas aí eu posso forçar. Epa! Agora esse Paranauê aqui vai ser o quê? Abstract. Não tem perigo mais de criar uma conta que é só conta. Agora ela ou é conta corrente ou é conta poupança. Mas o resto do código a gente não encostou o dedo, porque a gente estava trabalhando com conta e continua trabalhando com conta. Só que a gente colocou a camada de polimorfismo para resolver os nossos problemas. Vai de novo, Pedro, Thiago e João no barquinho. Vou até copiar isso daqui. Eu não copio isso. Nosso tempo já foi? Tá indo. Tudo bem. Eu tenho 2 faltas dos dias que eu tava aqui. Tá. Que é do Tudo bem. Deixa eu fazer a frequência então agora. Eu já terminei o projeto, basicamente. Só faltaria né? Ó, pronto, agora tá certinho. O Pedro, conta corrente, conta poupança. O que é que, só pra gente fazer a chamada, o que é que faltaria os métodos de saldo, extrato e tudo mais, que imagino que não é o mais difícil é mesmo montar o quebra-cabeça de herança, né? E aí seria o render juros, que seria um método, atualização mensal, né? Atualização mensal. O atualização Ah, tá. Ok. Ah, tá. Falta o tipo. O tipo é void. Tá. Aí eu vou lá, atualização mensal, e coloco um aqui na conta corrente, que vai tirar R$20. E aí coloco o outro aqui na conta poupança, que vai pegar o saldo e multiplicar por 1.01, né? Aumentar 10%. Pronto, isso aqui não teria o que fazer, não. Então eu vou fazer a chamada. Acho que foi, né? Tá. Se a gente terminar, você vai tomar atividade? Mas tu vai passar uma parecida, né? Vou. não finalizar, a gente poder finalizar. Não, tudo. Toda a parte difícil. Vocês acham que conseguem fazer ela amanhã no tempo da aula, só vocês e Deus? Terminar? Sim. Pode ser em dupla, não? Não estou falando terminar, estou falando do zero. Depende. Se eu terminar hoje, eu passar a noite treino. Deixa eu fazer a chamada. Não tem condição. Nem para semana que vem? Quem sabe? Talvez. Mas para amanhã não dá, não. Tudo bem. Como assim? Para entregar semana que vem ou para fazer semana que vem? Não, na hora da aula, semana que vem, eu dizer, vai, você senta ali no A teclado. gente só vê alguém na Faço tudo de noite. Bora lá, programação para design.
Então vamos lá. Dia 15 foi a prova. Então quem fez a prova tem presença no dia 15. 21 e 22 foram os dias que eu faltei. Então não tem chamada. Tem que falar prova? Hã? Tem que falar prova? Foi. Da autoavaliação. Do trabalho com tempo limitado. Se eu soubesse que era prova de ficar mais, não ia. Ainda bem que eu não contei, né? Ufa. Bora lá. Ok, dia... Pronto, então 21 e 22 a gente vai tentar repor. Então hoje é só pelo dia 28. Quais foram os dias que você disseste? Deixa eu chegar no teu dia lá. Vai, Alessandra. Então aqui e aqui. Ana Alice. Kainan. Pessoal, quem por acaso não postou a prova, não pode dizer presente, tem que dizer que não fez, tá certo? Tá, quem és tu? Então tu não enviaste prova. Tá. Tu é a... Ok. O Kainan. Breno. Natanael. Flávio Galvão. Francisca Milena. Gabriel Leitão. Não enviou nada. Meu povo, pelo menos o que vocês tivessem conseguido fazer. Que eu não consigo. Ah, professor, eu só criei a agência e coloquei os clientes dentro. É alguma coisa. Era para vocês terem conseguido fazer pelo menos alguma coisa. Ah, professor, é o meu ego. Ou é 0 ou é 10. Ah, você vai morrer por causa do seu ego, se for assim. Tá certo? Vamos ter um pouquinho mais esperto. Gislane. Não fiz avaliação. Tá. E tem 2 dias que foi 2 dias. Tu sabe quais são? 7 e 8. Tá. Tudo bem. Igor Barbosa. Jamile Pinheiro. Gerli. Tu tem algum desses dias que tu vieste, por exemplo, para Itisque ou não? De Itisque. Tá, tu tem que me dizer para eu consertar. Eu vou deixar aberto e tu vem aqui e a gente negocia, tá? João Gabriel. Égua. José Joelson. Kaique. Tudo bem. Lorena. Lucas Rodrigues. Lucas Webert. E Mara Caroline. Enviaste? Márcio Gleidson. E Marcos Vitor. Maria José. Tudo bem. Marli. Ok, Natália Barros. Eu enviei a prova e nos 3 dias eu vim pra sala. Tudo bem. Eu não fiz chamada. Foi esse daqui? 6 dias. E aí, ou ficava na Tudo bem. palestra ou ficava respondendo na atividade. Tu ainda tá com falta suficiente para reprovar? Ah, tá. Pronto, resolvido. Paola. Presente. Patrícia. Eu fiz a prova e vim no dia do ITISC e depois eu acerto contigo o dia dos vídeos. Tudo bem. Ranieri. Tu fizeste enviou a atividade? Rebeca. Tudo bem. Roger. Presente. Eu não fiz a prova. Sara. Tudo bem. No ITIS que tu vieste? Tamires. Vitor.
Vitor. Vinícius Costa. Eu só faltei os 2 dias do Luiz. Que foi. Mas esse dia você não foi chamado, né? Tá. E eu fiz o trabalho. Tudo bem. Wegner. Ionara. Eu não sei o que eu faço com esse povo. O pessoal não está se ajudando. Foi viu? Eu acho que eu reprovei mesmo. Eu vim só nos dois Letícia, mas acho que ainda tem um pra mais. Quem és tu? Essas fotos na semana retrasada? Me disse que foi o quê? 14, 15 ou 7, 8? Foi 7, 8. Pronto. Acho que tem um outro dia, eu acho. Diz aí. Acho que dia 24 eu vim também. Cadê o meu? Ele tava tirando filha. Acho que tirou de errado aí. Olha, minha nossa. Tirou, acho que desse de baixo. Deus, não. Tá gravado não, é isso? Tá nada. Quem não estuda mais aqui? Joana. João Gabriel. Então vamos botar as fotos dele. De onde foi que eu tirei? Ah, tá. GR. Daqui. Mas já não tá ninguém também. Acho que não tá vendo. É porque ele tinha mexido, né? Não sei não, agora Mas baldeou. foi melhor antes. Baldeou tudo. O Gabriel ele foi estudar em quanto? Tá, e tu? É porque